Agora, eu falei medo de ser feliz, né? Lembrei dos relacionamentos, que muitas vezes são rodeados desse medo de ser feliz. E às vezes a gente tem muita vontade de ser feliz, mas não consegue. O fato é que relacionamento nem sempre é fácil, não é todo dia que tem flores. Aliás, nem tudo são flores. O casamento é um presente de Deus e nós temos que dar o melhor mesmo de nós nessa união. Você sabe que eu tenho um conceito que eu acho muito bonito, muito importante. A gente casa com outro não para ser feliz. A gente tem que estar inteiro feliz, mas a gente casa com outro para fazer o outro feliz, né? E pedindo a Deus para olhar com o olhar de Deus, para tentar encontrar beleza, porque em cada ser humano tem, sim, coisas maravilhosas. E quando a gente valoriza, o caminho vai ficando mais fácil. Mas é fato que existem também as relações que são mais difíceis, que machucam emocionalmente. E o nosso objetivo agora é te ajudar a encontrar harmonia, equilíbrio e, é claro, viver com muito amor. Então, para isso, eu recebo a psicóloga especialista em relacionamentos que atua no atendimento de adultos, trabalhando com terapia individual, familiar de casal e formação de grupos terapêuticos. Pamela Magalhães, seja muito bem-vinda. Que delícia. Tava com saudade de te receber aqui no programa, viu? Muita, vamos lá. Sentar. Vamos a gente lá. hoje está de cenário novo. É, lindo, por Essa sinal. semana, né? Mas lindo, por ficou sinal. gostosinho. Muito Aí a gente bom. mudou um pouquinho lá e tudo. Ótimo. Mas falar de relacionamento, eu sei que sempre ajuda quem está em casa e essa é a nossa intenção, Todos nós. né? Você sabe que a gente até foi para as ruas para entender um pouquinho a temperatura das pessoas, o que elas estão vivendo, né? E não tirar por base só as nossas reuniões de pauta. Então vamos começar assistindo juntas? Devemos e a gente já fazer entra no assunto. Pode Tá rodar. bom. Você já teve algum relacionamento que te fez mal? Já, Não. muitos. Nenhum, graças a Deus. Já. O que te fazia mal? Ah, várias coisas, comportamento, traição. As pessoas não serem sérias, não falar coisa com coisa, aproveitar, mentir. Casei 2 vezes, vivi super bem com os dois. Só que eles se foram e eu tô aqui, mas e também não quero mais. Acho que já deu. Como que a senhora se livrou desses relacionamentos? Bom, fico com o prejuízo, com a dor e continuo vivendo. Foi fácil sair desse relacionamento? Muito difícil. Eu fiquei bem mal. Aí eu me envolvi com o meio da arte, né? Fiz teatro, fiz dança, que são as 2 coisas que me completam muito. São como uma terapia na minha vida. Já fiz de tudo para ter acompanhante, só tem estrupício na minha vida. Aí eu falei, não, quero não, chega. Eu tenho medo de me relacionar com outras pessoas e talvez sofrer esse mesmo problema. Por acreditar que as pessoas podem mudar e ter um bom comportamento, né? Então, eu acho que eu ainda não sei lidar e eu vou demorar bastante tempo para aprender a lidar. Talvez eu nunca aprenda a lidar com esse tipo de situação. Interessante o que a gente ouviu ali, né? Talvez eu nunca aprenda a lidar com esse tipo de situação. Me deparei também com a outra que disse a gente sai com os prejuízos, mas continua vivendo. Tem algumas coisas interessantes nessa história de relacionamentos, né, Pamela? Muito. E escutando, eu fiquei pensando como as pessoas saem traumatizadas de algumas relações e nem percebem, né? Quando a pessoa fala assim, eu vivi 2 relacionamentos, foram bons. Mas agora eu não quero mais, né? Outra fala, não sei nem se eu vou conseguir me relacionar de novo, porque eu acho que eu não vou aguentar, acho que eu não estou preparado. Quando eu pensei em trazer esse tema para você, para todo mundo que está assistindo aqui, eu me baseei num livro do Walter Rizzo, que chama Amores de Alto Risco. É um livro interessante porque ele fala exatamente isso, ele elenca tipos afetivos, personalidades que são muito comprometedoras dos relacionamentos. Em cima de uma pesquisa, de 20 a 30% dos relacionamentos contém esse perfil de personalidade, estes perfis que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então, são pessoas que têm uma forma de funcionar e que na interação causam uma destrutividade relacional. E que perfis são esses? Vamos começar, né? Então, primeiro a gente tem um perfil histriônico teatral. O histriônico, né, para quem está assistindo, é aquele indivíduo que ele precisa chamar atenção.
ele precisa aparecer, ele precisa ter destaque, ele precisa sentir que é visto. Então, ele, num primeiro momento, ele tá ali super sensual, né? Então, ele se preocupa com a roupa que vai usar, com o cabelo e tal. As relações são muito superficiais. O indivíduo começa a se relacionar com o histriônico e ele compra uma ideia que essa imagem passa, mas, na verdade, a relação fica muito superficial e o indivíduo está o tempo inteiro buscando novamente esses olhares. Agora, para uma pessoa Então, é um amor se interessar torturante. por um indivíduo como esse, histriônico, ela tem características que tem a ver com Muito aquela bom. outra personalidade. Ótimo. Toda vez que a gente está num relacionamento deste perfil, por exemplo, a gente tem que pensar na nossa parte também, como você falou, como que junta, né? Então, como é um perfil superficial, talvez exista em mim uma dificuldade em relacionamentos mais intensos, né? Em relacionamentos que sejam mais substanciosos. O importante é a gente se conhecer, né? Porque a gente não muda o outro. Quer dizer, esse indivíduo histriônico, esse indivíduo superficial, ele vai sempre existir. Isso é problema dele. Né? Agora, por que é que a gente se interessa por esse tipo? É que é legal a gente pensar, né? Que normalmente é quando eu também não estou muito preparado para uma relação mais profunda. Quando eu também ainda não estou com os meus recursos ali, né, nivelados o suficientes para eu poder trocar, para eu poder viver uma relação ali com maior envolvimento. E qual é o maior prejuízo que a relação com o histriônico teatral, é isso? É o nome esse? Isso, histriônico causa? teatral. O principal é a superficialidade. As relações, elas ficam frágeis. Como o indivíduo está o tempo inteiro buscando chamar atenção, é como se ele estivesse vivendo um teatro constante, né? E então, normalmente ele tá atuando. a pessoa que não consegue ter uma relação verdadeira e acaba se Isso. apaixonando por um histriônico. Uma imagem, né? Tudo que ela gostaria era de ter uma relação Perfeito. verdadeira e acaba sofrendo. Tudo que ela gostaria, talvez, era de ter aquela imagem que ela comprou num determinado momento. Mas, na prática, aquilo não desenvolve. Fica só na superficialidade. Né? Então, a relação... o que as pessoas falam nos depoimentos, né? Falta o namoro, falta a sexualidade, falta a interação que é tão importante. Que a gente Porque, às viva vezes, essa ali. pessoa que parece ser super espontânea, super transparente, ela é só a casca. Ela, na verdade, não é essa transparência. Exatamente. Entendi. Bom da gente pegar. Olha, tem um outro perfil que a gente pode falar aqui, que é o perfil desconfiado, que é um indivíduo que ele está hipervigilante o tempo inteiro. Né? Faz aquela relação mais paranoica, o indivíduo é paranoico, vigilante, está o tempo inteiro achando que vai ser traído, achando que em algum momento vai encontrar alguma coisa. Ai, vão me fazer mal, vão me colocar, né, vão me deixar para trás. Então, fica atrás, precisa de senha de tudo, tá sempre vasculhando, tá sempre querendo saber, fazendo inquéritos com o parceiro, não tem paz a relação, né? E por que alguém se apaixona por um cidadão desse jeito ou uma cidadã desse jeito? Porque normalmente o indivíduo, quando ele é hipervigilante, a gente conhece popularmente quando a pessoa é ciumenta, né? A gente entende num primeiro momento, pode entender que isso é uma forma de amor. Nossa, como me ama, como se preocupa comigo. Porque ninguém começa assim, né, Clau? Super. A gente começa aos pouquinhos. Ai, quando você chegar, me avisa. Ai, tira uma foto de onde você tá. Ai, você tá agasalhada? Tira uma foto, deixa eu ver a sua roupa. Ai, quem que tá aí com você? E a pessoa vai entendendo isso como uma forma de amor. Que na verdade não é. Na verdade, é um controle excessivo. Isso vai crescendo cada vez mais e vai tornando esses laços frágeis, vai desgastando a relação e dificilmente a gente tem uma relação saudável dessa maneira. E tem prejuízos. Sempre, sempre. O problema aí que tá, né, que eu acho que o livro fala isso, eu acho muito interessante. As pessoas, elas tentam muitas vezes compensar essas características. Então, por mais que a relação, aí eu já falo por todos, né, por qualquer perfil que seja nesse perfil mais destrutivo, mais abusivo, independente de como esteja, o indivíduo não quer que termine a relação, ele não quer que acabe, então ele vai compensando. Ah, ele é assim ciumento, mas ele tem bom coração. Ah, ele é assim, né? Ele quer chamar atenção na frente das pessoas. Ah, mas é uma pessoa de boa família. Ah, é um bom pai. Agora, a gente não muda o outro, mas eu sempre falo aqui, eu quero ver se você concorda. Sim, sim. Quando a gente muda, a gente pode provocar mudanças no outro, mesmo que ele tenha esse perfil de comportamento? Sempre, sempre. Tá. Então, qual seria o comportamento ideal, por exemplo? Vou voltar um pouquinho, porque a gente pulou Claro, essa parte. sim. Para quem se relaciona com uma pessoa histriônica, com dificuldade de se aprofundar, né, de ter uma relação verdadeira, o que o parceiro de alguém que é super superficial pode fazer
pra de repente entrar numa relação mais profunda e verdadeira? Eu penso que vai, independente, assim, não tem jeito, vai ter um risco grande dessa relação não continuar, porque conforme, respondendo a tua pergunta, eu me fortaleço, né? Conforme eu tenho aí a minha autoestima um pouco mais alimentada, começo a desenvolver os meus recursos, gostar mais de mim, né? Começo a ficar mais intenso, me tornar uma pessoa mais substanciosa. Talvez o outro entre nessa onda, que seria ótimo, os dois se desenvolvem, porque não é só uma parte, os dois ficam mais intensos, aí esse comportamento histriônico ele vai ficando mais frágil, vai ficando sem razão de ser, e aí a gente pode ter um canal muito melhor. Legal. Então, na verdade, a gente não pode Mas pode romper também, pode no romper. histriônico, a gente não pode embarcar no Isso, superficial. isso. Porque muitas vezes a gente se acomoda, né? Isso. Fala, isso tá acontecendo comigo, ele é superficial, e eu tô nesse relacionamento superficial, e é assim, e aí vai, acomodado nisso. Isso. Agora, se você fala assim, não, eu não aceito isso pra minha vida, eu não quero um relacionamento Que é uma tortura superficial. isso. Eu quero ser mais profunda, eu quero ser mais profundo. Isso. E se aprofunda, talvez o outro embarque então nessa Exato. e o relacionamento melhore. E quando Pode é ser. aquela situação que foi o segundo perfil que a gente falou, de uma pessoa Sim. extremamente controladora, Paranoica. ciumenta, paranoica? Eu digo o seguinte, cuidado para não alimentar o paranoico. Então, dá todas as senhas, tira a foto de onde está o tempo inteiro. Você não pode alimentar a insegurança do outro. Se você fizer isso, você tá mostrando que essa dinâmica tem que permanecer e ela vai ficar cada vez mais tendo razão com a sua continuidade. Então, a pessoa começa com esse movimento e você fala, escuta, eu não quero viver assim. Ou você confia em mim, ou a gente vai ter uma vida que eu confio em você e a gente está junto. E você, independente de onde eu esteja, você tem que saber que eu vou dar conta daquele lugar e que a gente tem um contrato aqui relacional substancioso, ou então a gente não tem que continuar. Se você continuar alimentando, não vai parar. Então a vai mudança crescer é cada essa, vez mais. não alimente. Não. Né? Bom, a gente tem mais 3 perfis? São 5 perfis? São você falou? 8, São Clau. 8. Então eu volto aqui já, Tá já. bom. Segura aí. Agora vamos continuar aqui, porque a gente já aprendeu sobre 2 tipos, 2 personalidades bem específicas e temos mais 6. Vamos falar sobre o passivo-agressivo. Passivo-agressivo, o que é isso? É interessante a gente pensar que é o amor subversivo. Ou seja, quem está assistindo vai saber do que eu estou falando. Aquela pessoa que ela vai te provocando de uma forma estratégica, minuciosa. Ela sabe muito bem o que te falar, como funcionar. Às vezes é o silêncio, aquele silêncio ensurdecedor, Clau. Às vezes é uma palavrinha, é uma roupa que coloca, ou a roupa que não coloca, né? Aquilo que deixa de fazer são algumas atitudes bem colocadinhas que vão tirando a gente do eixo. E aí quem estoura, quem fica agressivo, para quem tá vendo de fora, não é o indivíduo, é o outro. Ou seja, ele então, provoca... o agredido vira o agressor. Isso, passivo-agressivo. Ele vai fazendo e você explode quando você vê que você tá com vontade desculpa o termo, mas assim, de estrangular a pessoa, né? E aí ele fala, nossa, mas você não se controla. Por que uma pessoa é passivo-agressor? Porque é uma pessoa que não aguenta o relacionamento estável, é uma pessoa que não aguenta a construtividade relacional e precisa desestabilizar o parceiro. E por que uma pessoa não aguenta uma estabilidade? Não é o sonho de todo mundo? É o que a gente gostaria muito, né, Clau? O problema, eu falo que todo mundo quer, mas não é todo mundo que tem o recurso que aguenta esse amor estável, que aguenta esse amor que edifica, porque eu sempre vou lembrar durante todas as entrevistas que a gente conversar aqui. Gente, amor não machuca, tá? Essa coisa de amor rima com dor e que amor machuca, então não. a pessoa que não aguenta um relacionamento estável, ela provavelmente foi machucada no passado, ela tem um trauma? Pode ser, não vou dizer que não, mas pode ser uma pessoa que não tenha sido machucada, mas pode ser uma pessoa que internalizou uma forma de amor muito ruim. Uma negligência afetiva, ou uma pessoa que, independente disso, gente, como foi, como viveu na família, eu nunca vou dizer pra você que a gente pode descartar a essência que essa pessoa vem. Existem pessoas que vêm com uma essência, um caráter, tem uma distorção de caráter, e a gente tem que considerar. Então, o passivo-agressivo é um parceiro muito complicado e é um relacionamento de risco. E o que a gente faz diante de um parceiro Primeiro desses? é não embarcar. Se percebe que essa é a forma de agredir, não embarque, não vai estourar. Porque aí essa pessoa se prejudica com os filhos, essa pessoa se prejudica na família, se prejudica com ela mesma, depois fica péssima, meu Deus, eu perdi a cabeça, se culpa muitas vezes. Então você tem que enxergar o principal, minha gente, é a gente perceber com quem a gente está se relacionando.
Eu preciso olhar. Ah, eu quero me relacionar com essa pessoa? Ok, mas eu preciso entender quem eu estou para saber como lidar com ela. Esse é um ponto. Um outro perfil importante para a gente colocar aqui é o narcisista egocêntrico. O indivíduo que ele está o tempo inteiro buscando uma conquista para se autoafirmar. Então é complicado se relacionar com esse perfil, né? Porque ele é super sedutor, são amantes deve ser complicado implacáveis. até para manter um relacionamento estável e fiel, né? Não tenha dúvida, era isso que eu ia dizer. A fidelidade num relacionamento narcisista é muito difícil, né, Cláudia? Porque ele está o tempo inteiro na conquista. Conquistou, quando vive a estabilidade e a segurança relacional, ele não aguenta, fica sem sentido. E aí ele busca um novo parceiro, ou ele busca uma nova situação. E muitas vezes o indivíduo que se relaciona com o narcisista, que é um perfil super egoísta, justamente porque está buscando sempre o prazer próprio, não olhando o outro. E eu preciso olhar com quem eu estou me relacionando, eu preciso saber o que eu faço, quanto isso pode machucar o meu parceiro, quanto isso pode prejudicar a relação. Então, e o que a pessoa que se relaciona com uma personalidade dessa pode fazer para se proteger e, de repente, provocar mudança no outro? Olha, Cal, duas coisas. Primeiro, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de que eu tenho que fazer para mudar o outro. Não, mas a gente tem que ficar esperto com as atitudes que a gente toma. Porque, por exemplo, Sim. tem mulheres que são casadas com esse perfil, que é o narcisista... Egocêntrico. Egocêntrico. Isso. Né? Que é aquele marido que, poxa, ela já pegou algumas histórias E de às vezes, traição, só fecha os olhos. E ela tá sofrendo com isso. Isso. Mas ela quer resolver isso, porque é uma história de amor. Eu sempre gosto de pensar que as histórias, elas são sérias, elas não são descartáveis. Eu não gosto muito dessa coisa que, vamos jogando fora. Até porque eu entendo que todos nós temos defeitos Sim. e características que podem ser uma dessas 8, né? Não Sim. precisa ser tão intensa, mas todos nós temos os nossos defeitos. Então, o que uma mulher que se relaciona com um cidadão assim, ou vice-versa, um homem que se relaciona com uma mulher assim, Sim. narcisista, Egocêntrico. egocêntrica, pode fazer? Como é que ela deve agir? Ela fala sobre a dor da traição? Primeiro que eu acho que ela precisa perceber quais são os movimentos que ela faz, que ela contribui para que isso aumente, ou que a pessoa continue a dançar nesse funcionamento de ser. Continua, porque às vezes o outro não coloca, faz vista grossa, deixa isso crescer, não expõe, não conversa, não tenta entrar num acordo. Isso vai crescendo cada vez mais, né? Mas quando eu falo dos relacionamentos de risco, é pra gente primeiro evitar esse perfil, tá? Antes de entrar nessa relação. Mas se você entrou nessa relação, é perceber como que eu posso funcionar para eu não alimentar essa conduta e me machucar demais. Porque muitas vezes a pessoa fica num relacionamento se machucando, sofrendo e tá ali, nesse caso, por exemplo, colecionando traições e se mantendo nessa relação, se machucando demais. Porque quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a pessoa que tem o transtorno, ela tem que perceber isso. Então, mas né? aí ela tem que percebe ter uma isso consciência. quando o parceiro ajuda com que ela Também. perceba. Porque se fica passiva, o outro Não, acaba não de percebendo. jeito nenhum. Por isso eu tô te perguntando como é que essa pessoa que está sendo machucada, ela deve se colocar. Ela tem que conversar, ela tem que dialogar, ela tem que apontar, não colocando o defeito no outro, mas mostrando o que o outro faz para ela que a machuca. Né? Então, assim, como que eu me sinto quando você faz isso? Nossa, eu me sinto menor, eu me sinto humilhada, eu fico chateada, eu fico triste, eu me sinto menos mulher, minha autoestima fica abalada. Tomar cuidado para não apontar, mas contar como se sente. Acho que isso é uma forma, em qualquer situação dessas que a gente falou, que a gente vai falar, contar como você se sente. Eu acho que isso é super importante na relação do casal. Que é uma forma do outro não se sentir culpado. Valorizar também o quanto a relação ela pode ser forte, né? E talvez essa força da relação diminua a força da necessidade de admiração, de despertar paixões. Porque quando eu tô buscando muito lá fora, Sim. é porque eu não tenho aqui, né? E se o parceiro ajudar um pouco mais, né? Essa Ou porque pessoa talvez reconhecer... não tenha essa profundidade, não tenha a sensação dessa Exato. profundidade da relação. Olha que legal Claro, isso. muito. Outra personalidade. O obsessivo-compulsivo. O obsessivo-compulsivo, ele tem uma busca exigente, assim, ao cubo, né? Para que a relação seja impecável. E que relação é impecável? A relação, ela é cheia ali, né, de detalhezinhos. E o obsessivo, ele fica com a lupa atenta. Qualquer coisa já é um conflito, já é um problema, já atrapalha uma noite romântica, uma viagem que faça. Porque ele está o tempo inteiro querendo que tudo esteja sob controle, que nada saia ali de como ele planejou.
E na vida, né, na relação, isso é muito difícil. Não é bem assim, né? Porque a gente vive, a gente vive a imprevisibilidade o tempo inteiro. Bom, quem se relaciona com uma pessoa obsessiva compulsiva precisa... Eu acho que a gente resgata o que nós falamos antes. Acho que é importante contar com esse movimento, o que causa, como você se sente. Tá. Né? Então essa franqueza no relacionamento é sempre saudável. Nossa, né? A gente demais. fala do nosso sentimento. Como eu me sinto, Tá. quando você faz isso, o tempo que a gente perde, até para o outro conseguir ter essa consciência de como ele está funcionando. Senão ele não percebe, né? Ele está o tempo inteiro ali fazendo dessa forma, porque a forma faz parte da personalidade, porque tem um ponto importante que é assim, a nossa personalidade, ela é desse jeito. Agora, quando a gente fala de um transtorno de personalidade, é quando de fato como eu vou dizer, é uma patologia envolvida na nossa personalidade que o parceiro, por amar e por estar junto, como você disse, é importante pontuar, né? É importante que, olha, isso aí não tá legal, toma muito cuidado na forma que fala, tá? Porque dependendo da forma que fala, o outro pode se defender, pode ficar muito ferido, pode se blindar, e aí não chega, né, Clau? Aí aquilo que é falado é embargado, a gente já teve mal aqui chega. algumas dicas boas da forma e do momento em que se fala, né? Sim. A gente aprendeu aqui uma vez com um profissional que conversou com a gente, que tem, para os homens, que tem um momento onde ele está mais leve, onde ele está mais alegre, né? E ali é um momento que, de repente, ele consegue sim. estabelecer uma comunicação melhor, né? Sim. Então, prestar atenção nisso, pra gente não ir na hora da briga, na hora da fúria, porque ali ele está trancado, né? E falar sem apontar dedo, né? Sem acusar. Porque quando eu faço isso, o outro já naturalmente se defende e aí não absorve nada, né? Não consegue receber. Então, falar do sentimento que a gente tem. Fundamental. E não da atitude do outro. Isso. Outra personalidade. A instabilidade. O indivíduo, quando ele é instável, e a gente tem um transtorno de personalidade que mostra isso bastante, é o transtorno de personalidade borderline, que são pessoas muito intensas, avassaladoras, que têm um receio do abandono tremendo. A personalidade é fluida, é toda fragmentada. E quando você se relaciona com essa pessoa é muito difícil, porque ao mesmo tempo que elas são deliciosas de se relacionar, qualquer coisa tem que pisar em ovos. A tolerância à frustração ela é muito baixa. Então qualquer coisa que acontece já desestabiliza. Tem muita briga, tem muita gritaria. A gente fala que aqueles relacionamentos de ioiô, né? Que terminam, que voltam. Tem muito da personalidade borderline. Então é importante, né, vamos resgatar o que você fala, o que a gente pode fazer, né, para ajudar. Então, primeiro é mostrar para essa pessoa, né, vai mostrando o que está acontecendo. Então, olha, nossa, a gente estava tão gostoso aqui, por que você foi brigar por isso? Para que a pessoa vá percebendo, para que essa elucidação ela vá acontecendo. E aí, aos poucos, essa pessoa vai internalizando o amor da relação. Eu acho que pode ajudar demais nesse transtorno de personalidade, por exemplo. Agora, quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de uma doença que precisa de um acompanhamento, de um tratamento, quando ela é de fato forte e diagnosticada. Isso. Você falou do transtorno borderline e eu sei que é uma doença até de difícil, tanto diagnóstico quanto tratamento. Sem dúvida. Mas o que a gente percebe em relacionamentos normais, até porque o número de pessoas com transtornos assim intensos não é tão gigante quanto a gente imagina, é que cada um traz um pouquinho dessas personalidades. Isso, traços, né? Traços dessas personalidades. Por isso que eu tô sempre pensando aqui, tentando te estimular a falar do lado de cá o que as pessoas que se relacionam podem fazer para se proteger e para gerar uma relação mais saudável. Para que também as pessoas não fiquem apavoradas ou rotulando o outro. Ah, você então é borderline. Isso. Ah, você Não, então, de jeito né? nenhum. Porque não é essa a intenção. Porque senão também ninguém fica com ninguém, né? Vai ficar jeito todo mundo nenhum. apavorado. De jeito nenhum. Então, na verdade, assim, isso quando ele é exacerbado precisa de um tratamento. Precisa. Mas é fato que as pessoas podem ter esse tipo de personalidade de forma leve? Sim, é que quando eu falo sobre esses tipos do livro, né, baseado no livro, a gente está falando já de transtornos graves. Mas se a gente pensar nessa instabilidade que acontece em várias relações, é claro que a gente tem que exercitar, é claro que a gente tem que falar, é claro que a gente tem que lidar com essas coisinhas que acontecem nas relações. Senão a gente vai ficar pulando de galho em galho, senão as relações ficarão descartáveis. A gente tem que olhar se está acontecendo a instabilidade. Talvez não seja um transtorno, talvez a gente esteja falando de falta de maturidade, por exemplo. Eu digo isso porque, assim, ficou tão comum da gente ouvir,
o fulano é bipolar. E, na verdade, o transtorno bipolar, ele acomete um número pequeno de pessoas. Se a gente pensar no universo, por exemplo, de brasileiros, né? E um é tratável, percentual né? pequeno e tratável. E é tratável. Então, não é assim, todo mundo é bipolar, todo mundo é borderline. Não é bem assim. Calma. Pensa aí nas meninas que estão solteiras, né? E elas falam, já tá difícil de escolher um marido. Se você começar a achar que todo mundo tem um transtorno, aí vai ficar mais difícil ainda. Muito. O importante é você olhar para quem você é, tentar empoderar, se tratar, se conhecer, para colocar bem colocado aquilo que você anda sentindo. Vamos continuar um pouquinho com esses transtornos. Um outro perfil importante é o perfil antissocial e encrenqueiro, que é um indivíduo que está o tempo inteiro brigando, o tempo inteiro achando um problema, um defeito que tenha, não consegue ter uma paz na relação, qualquer coisa está brigando. Então, você está num momento gostoso, você está numa festa, ou então você está num bar, você está com amigos, arranja uma briga. Então, esse excesso de encrenca, essa dificuldade de viver a resiliência, essa dificuldade de trocar e de encontrar uma solução, esse é um ponto importante que você tem que ver na sua relação, porque se o indivíduo tem essa postura e você gosta dele, você não pode potencializar. Então entro, brigo de novo e discuto, e aí a gente vira uma briga só em casa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando não Esse quer, é um não perfil... brigam, né? Nossa, Cláudia, eu acho que, pra mim, é um dos perfis que eu mais vejo. É a encrenca. Então, às vezes você conversa com uma amiga, como que você tá com ele? Ele briga por tudo. Mas por quê? Ele brigou por isso, por aquilo. A gente tem que se ajudar, senão a gente vai o tempo inteiro achar briga. É muito mais fácil achar briga do que achar solução. Mas também é muito mais fácil apontar o outro do que olhar pra si. Muitas vezes a gente acha que o outro é briguento, mas a gente entra e embarca em todas as brigas. Nossa. Ou seja, a gente também é briguenta, né? E a gente, mulher, tem essa tendência muito de apontar, e os maridos têm um monte de defeito, mas na verdade vamos olhar um pouco pra gente, né? O quanto a gente não tem de controladora, o quanto a gente Sem não dúvida. tem de carente e necessidade de despertar a atenção do outro, o quanto a gente não tem de borderline, né? É claro que no sentido menor, mas a gente Sim. tem um pouco de tudo isso. Então olhar pra O gente, desespero eu acho do que é o mais abandono. importante. Acho que é importante a gente pensar nisso tudo. E daí... O último que eu vou citar aqui, e como eu disse, quem está assistindo agora, eu estou citando aqui alguns perfis do livro do Walter Rizzo, né? Amores de Alto Risco, e é o esquizoide ermitão. E é um perfil que é uma pessoa muito mais fechada, quando a gente pensa no esquizoide, que é um núcleo psicótico imenso. São pessoas com uma dificuldade de vínculo intensa. Então, ele começa uma relação, a pessoa se aproxima dele e mantém esse relacionamento no início, principalmente porque pensa que, nossa, é uma pessoa misteriosa, é uma pessoa mais reservada, né? Uma pessoa muito educada. Que é aquilo, né, gente? Às vezes a gente está se relacionando com pessoas muito difíceis e a gente busca compensações e busca também uma idealização a respeito do que a gente quer no relacionamento, e aí entende essa outra pessoa como alguém que vai se encaixar naquilo e nem percebe o quanto é grave este perfil. Então, nesse caso do esquizoide ermitão, acabam sendo relacionamentos bastante áridos, relacionamentos em que os universos do casal, eles ficam muito separados. Costumo dizer que é muito importante que a gente tenha 3 universos, o meu, o seu e o nosso. E se a gente não tiver esse nosso, que é essa intersecção desses 2 mundos, bem alimentadinho, a relação com certeza vai ter muito conflito. Vamos pensar, né? É bom pra gente pensar, refletir e buscar relacionamentos saudáveis. Não precisa buscar fora nenhum novo, mas é olhar pro seu e falar, onde é que eu posso agir diferente? Como é que eu posso olhar para o outro de forma diferente também? Muitas vezes o nosso olhar com mais aceitação, com mais amor, vai fazer a mudança no outro. Pensa nisso e pede para que Deus enche o teu coração de sabedoria, tá bom? Pamela, muito obrigada. Pamela Magalhães, ela está no site www.pamelamagalhães.com.br e no Facebook é Pamela Magalhães Psicóloga. Isso. E você pode seguir no Instagram também, Psi Pamela. Você vai acompanhando aí várias dicas que ela dá, eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigada, Volte mais querida. vezes, tá bom? Obrigada.